Quando este cara acorda no salão da academia, ele não tem ideia de como chegou lá ou quem são todas essas pessoas ao seu redor. Então a ficha cai. É tudo por causa daquela carta. Há pouco tempo, ele estava relaxando em seu quarto, jogando, quando alguém de repente bateu na sua porta. Um entregador qualquer lhe entrega um pacote que ele definitivamente não pediu. E como um idiota, Shaolin o abre imediatamente. No segundo em que o faz, ele é sugado para uma dimensão desconhecida. Acontece que aquele pacote era na verdade uma carta de admissão para a Academia Aurora. E assim, Shaolin agora está preso em uma academia mágica de outro mundo. Exibindo sua aura para impressionar, seu instrutor o recebe, enquanto o resto dos caras está igualmente confuso. Para se apresentar, este homem quase os fatia como sushi antes de exigir que todos calem a boca. Primeiro, eles devem fazer um teste de avaliação de potencial. É tipo avaliar os atributos de alguém. Enquanto alguns caras conseguem até 32 pontos, nosso garoto é odiado pelos deuses do gacha e acaba conseguindo apenas 9 pontos. É a pior pontuação do planeta, rendendo ao nosso garoto mais um título de perdedor. Por toda a sua vida, este homem só ouviu a palavra perdedor assombrando, dita por todos que ele amava. Ele está de saco cheio e quer mudar esse rótulo de merda para sempre. Shaolin arranca o chip e ruge que vai provar seu valor. Alguns candidatos estão curiosos sobre os rumores de um aluno talentoso. Qin Quan compartilha que essas pessoas são selecionadas pela sorte dos deuses. Eles são os maiores prodígios. Uma garota foda se apresenta, aquela com a maior ficha de atributos deste grupo, Gu Xiaoyue. Infelizmente, ela também não tem um talento especial. Os membros da academia podem ganhar riquezas inimagináveis e trocar pontos por qualquer coisa. O cartão que Shaolin arrancou de repente aparece, revelando seus atributos, mas com uma reviravolta. Há também um sistema de tempo de vida dedutível, o que significa que cada morte tira 10 anos, e chegar a 0 significa morte permanente. Curiosamente, Shaolin experimenta uma normalidade com um talento oculto, um talento secreto de rank SS duplo chamado habilidade de aprendizado para copiar uma habilidade equivalente à classe F. Nomeando-a de habilidade de estudioso, ela se torna seu grande trunfo para mudar seu destino. Um dos alunos contesta preocupado, questionando o que esse sistema de tempo de vida sequer significa. Afinal, este cara tem apenas 9 anos de sobra, o que significa que uma única morte implica que ele já era. O conselheiro bruto dá um tapa na cabeça do idiota e confirma que o garoto realmente morrerá após uma única morte. Mas, na verdade, Xin Shuan acha que isso é a sorte grande e não algo para se lamentar. Ele explica que no mundo real, o tempo de vida é contado por ano, o que significa que uma única fatalidade confirma sua morte. No entanto, o tempo de vida neste mundo específico é na verdade um recurso valioso. É um tipo de crédito que alguém pode usar para completar missões e melhorar seus atributos. É uma oportunidade de pirar de vez e evoluir. O perdedor que levou o tapa na cabeça ainda está processando o que aconteceu, enquanto Xin Shuan expressa como esta academia permite que os alunos mudem o próprio destino. As pessoas podem adquirir conhecimento e até mesmo aumentar suas próprias vidas, enriquecer-se com níveis de riqueza de Elon Musk. Desde que tenham créditos de sobra, eles são capazes de alcançar a imortalidade, já que uma morte só tira no máximo 10 anos. A garota foda Xiao Yui se manifesta, questionando se a regra se aplica apenas dentro da academia ou se é aplicável em todos os lugares. A boa notícia é que o conselheiro revela que isso se aplicará na Terra em qualquer lugar, desde que os candidatos se tornem membros da academia primeiro. Com a falação encerrada, Xin Shuan os prepara para o início do exame de admissão. Estalando os dedos, ele ordena que fiquem exatamente onde estão e não movam um músculo. A transmissão confirma a contagem regressiva da sequência de teletransporte começando do 3. Cada aluno, incluindo nosso garoto, está antecipando seus próprios medos. E no momento em que o relógio bate 1, os candidatos são vaporizados do salão, deixando apenas o conselheiro para trás. Xin Shuan bate a mão na testa, irritado. Puto da vida que nenhum aluno deste lote medíocre é o esperado aluno talentoso, o que significa que ele não receberá uma boa nota de instrutor. Enquanto ele está amuado com sua sorte, seu colega de trabalho, um coroa gostoso com aquele físico de Toji, aparece para se exibir. Acendendo um charuto e com mais cabelo que Andrew Tate, ele se gaba de como sua classe já produziu 2 alunos talentosos de nível rank A e B. Xin Shuan, por outro lado, pode no máximo afirmar que um de seus alunos tem uma pontuação de atributos acumulada de mais de 40, mas isso não é nada comparado a habilidades talentosas, porque no ano passado, até mesmo um aluno de rank SS duplo foi produzido. Xin Shuan retruca, afirmando que na verdade foi uma alegação falsa. Genuinamente não há registros em seu banco de dados sugerindo a existência de um aluno com talento de rank SS duplo.
Na verdade, até mesmo ranks S únicos são tão raros, então é impossível pensar que alguém além desse nível possa existir, exceto nosso garoto, é claro. A cena corta para o covil dos Goblins. Em outras palavras, o local do exame onde todos os candidatos foram reunidos. Comentando sobre o cheiro pútrido insuportável, eles rapidamente cobrem o nariz antes que uma mensagem apareça bem na frente deles. A notificação detalha a tarefa deles de escapar da floresta e alcançar a zona segura em 60 minutos, com uma tarefa adicional de matar o Rei Goblin e 5 Goblins também. A tarefa principal concede 10 créditos e 100 pontos de redenção, enquanto as tarefas opcionais têm bônus de crédito e redenção muito maiores, incentivando a tentativa. Além disso, cada candidato recebeu uma caixa de presente para aproveitar, com um lembrete final de que não haverá penalidades de morte no teste. Essa mensagem por si só alivia as preocupações de vários candidatos, que gritam de empolgação que seus pontos não serão deduzidos. Enquanto isso, nosso garoto toca na caixa, ganhando um majestoso cajado de novato como sua primeira arma, embora seja bem bosta, classificado como F. Junto com ele, ele ganha a habilidade de maestria com varinha para usar com o cajado. Pelo que parece, Shaolin avalia que todo esse sistema é bem parecido com os jogos que ele costumava jogar. Resumindo, o humano pode usar isso a seu favor. Empunhando a arma, ele aponta em uma direção e concentra um feixe de energia antes de dispará-lo à distância, deixando uma cratera em uma rocha. Foi um golpe bem legal até agora, rendendo-lhe 2 pontos por usar a arma. Shaolin está feliz porque agora, quanto mais ele usar isso sem parar, maiores serão os benefícios que ele poderá extrair. Além disso, ele também tem uma habilidade passiva da aura, permitindo que ele suba o nível de suas habilidades 2 vezes mais rápido que os outros. Embora esses benefícios sejam notáveis, Shaolin de repente sente uma dor aguda percorrendo sua cabeça. Essa dor de cabeça é resultado de seu atributo e mana serem muito baixos, então ele não pode usar essa arma sem parar como pensava. Outro cara, um maromba musculoso, se sente orgulhoso por ter desbloqueado uma espada grande basicamente sem repercussões de mana. Nosso garoto entende que a maneira como um candidato usa uma arma é como ele poderá subir de nível mais rápido. Claro, isso não significa que balançar a esmo seja a melhor abordagem, porque o esgotamento da pessoa também é um problema. O objetivo da duração de 60 minutos é garantir que esses caras também não possam descansar, e é por isso que Shaolin observa que ele talvez tenha que mudar para armas físicas também no processo. Enquanto ele está perdido em pensamentos, a gata se aproxima para lhe propor uma troca de armas. Ela pegou uma espada, mas para ela, e apesar de não ter jogado, ela entende como cajados funcionam. Xiao Yui suspeita que a inteligência é um fator adicional para tal arma e acredita que se adequaria melhor a ela do que uma arma baseada em força. Ela é esperta o suficiente para também ter notado que nosso garoto não parece interessado no cajado. Impressionado, Shaolin se apresenta, mas essa garota só quer aquele bastão grande, então nosso garoto o entrega a ela. Espera. O quê? De qualquer forma, ele enfatiza que o cajado requer mira, então ela precisa ter essa cautela antes de usá-lo. Quanto a Shaolin, ele está de boa com sua nova espada curta estilosa, exatamente o tipo de arma que ele precisava para sua experiência. Pensando que é melhor cooperar com alguém, o mesmo cara pergunta confiantemente à gata se ela quer se juntar a ele. Mas antes que ele pudesse, aquele brutamontes idiota aparece e se agiganta sobre ela, fazendo a mesma oferta. O grandalhão aqui está impressionado com os atributos de Xiao Yui e recomenda que ela coopere com ele para o máximo sucesso, até mesmo repreendendo o garoto magricela Shaolin por ser um companheiro de equipe lixo. Nosso garoto fica levemente irritado enquanto ela avalia a situação e rejeita o cara na lata antes de se virar, exibindo um comportamento de chefe total. Wang Dalin é humilhado e ridicularizado pelos candidatos ao redor. Seu ego não aguenta e, por frustração, o mano olha de lado para o nosso garoto como punição. O coitado acaba sendo empurrado do nada só porque estava perto de Wang Dalin quando ele levou um fora. Ele ameaça Shaolin e age como cara legal para restaurar sua aura perdida, dando a desculpa de que nosso garoto não merece estar neste exame por ser um peso morto. Shaolin olha para o cara e calmamente o desmonta, dizendo que suas próprias habilidades decidirão o resultado do teste. O fato de ele não recuar resulta em Dalin o agarrando pela camisa, ameaçando atacá-lo. Sem medo, o mano sorri e garante que Dalin não terá essa chance. Por quê? Porque um goblin feio e pequeno está o flanqueando no estilo Venom no meio da conversa deles. Por sorte, o mano só levou um corte no rosto. Mas, para ser sincero, o goblin ofusca sua cara de diabo de qualquer maneira. O anão verde pula de novo, mas Dalin de alguma forma o derruba, garantindo sua primeira morte. É hilário como ele ruge de raiva novamente para Shaolin por não dizer nada, mas rir enquanto ele era emboscado. Antes que ele pudesse fazer algo sobre nosso garoto, o idiota olha para trás e encontra a gangue inteira de goblins pronta para dar uma surra daquelas.
Quanto aos humanos, eles já estão tremendo na base, prontos para fugir. A luta começa com alguns jogadores sendo derrubados imediatamente. Do lado do nosso garoto, Shaolin está se virando bem contra os goblins. Tudo sobre esta simulação é real. Até a dor que eles sentem é real demais. Xiao Yui mata um goblin com seu cajado, enquanto ele derruba um com um corte. O ambiente deveria ser virtual, mas as configurações codificadas são reais demais. Em outras palavras, este não é um jogo qualquer. Uma pessoa comum vai ser massacrada num lugar como este, não importa a arma. Alguns candidatos recomendam que eles se escondam na caverna, pois parece ser um local seguro. Este cara corre para dentro, enquanto Shaolin observa que só é seguro lá dentro por enquanto, pois, de acordo com o tempo de proteção restante de 30 minutos, não será assim para sempre. Em vez de deixar suas emoções governarem a situação, nosso garoto se acalma, analisando o que pode fazer de melhor aqui e agora. Se ele hesitar, morrerá. Então ele começa a brandir sua espada repetidamente para treinar e aumentar os pontos de experiência da arma. Ele percebe que apenas um tipo específico de força no golpe conta como ponto de experiência, por isso ele precisa se familiarizar com o movimento antes do segundo round. Faltam 2 minutos. Os candidatos não prepararam nada, e a zona segura dele se tornará insegura muito em breve. A maioria entra em pânico, declarando a missão impossível contra monstros como aqueles, enquanto Xiao Yui se amuou em seu canto. Curiosamente, ela percebe nosso garoto treinando rigorosamente, até mesmo se exaurindo. A garota se aproxima e diz que não adianta ele brandir a arma daquele jeito, pois ainda levaria 1 hora inteira para chegar ao nível 2, então eles nunca evoluirão no tempo que têm. Nosso garoto fica bem impressionado com os cálculos da nerd e entende que a suposição dela está correta. Só que o cara tem um bônus que o ajuda, dobrando seus pontos, permitindo que ele atinja o mesmo nível na metade do tempo. Mesmo agora, ele está a apenas 2 pontos de subir de nível, então ele agradece a ela e se desculpa, dizendo que vai continuar. Shaolin também pergunta se ela obteve resultados de sua observação contra os goblins, o que a assusta por ele ter notado tal detalhe. Eles conversam um pouco sobre jogos, e bem, a garota não sabe nada sobre eles. Voltando à seriedade, Shaolin compartilha que os goblins têm ataque e defesa péssimos, e que suas partes mais fracas são a cabeça e o coração. Em outras palavras, derrotá-los não é uma tarefa grandiosa. Eles só precisam parar de temê-los. A missão não é tão difícil. Ele consegue ver alguns deles tremendo de medo, mas essas pessoas estão destinadas a perder de qualquer jeito. Faltando 2 minutos, Xiao Yui diz que eles têm que sair agora. Nosso garoto a segue, juntando-se a ela. Novamente, Wang Delin se intromete e os bloqueia, perguntando que diabos eles estão indo. Como da última vez, essa barata persistente pede para Xiao Yui se juntar a ele de novo, acreditando que Shaolin vai matá-la. Ela o coloca no lugar dele de novo, garantindo que o principal desafio é o Rei Goblin. O canalha ruge para ela, dizendo que é apenas uma recompensa opcional que eles podem ignorar. Não é como se eles também não tivessem visto o monstro. Enquanto ele visa a sobrevivência básica, ela almeja o prêmio principal. Nosso garoto a apoia, garantindo a Dalin que a missão deve ter algum tipo de gatilho ou talvez até um número de goblins mortos para ser ativada. Xiao Yui deduz que a academia não os forçaria a derrotar o chefe em alguns minutos, o que significa que o gatilho mais certo deve ser algum tipo de ativação por contagem de abates. Até nosso garoto acredita no mesmo resultado, pensando que eles precisam acabar com alguns goblins primeiro. Uma garota, tremendo de medo, acredita que eles deveriam focar na sobrevivência, já que não tem ideia da força do Rei Goblin. Essa mentalidade de perdedor não é o bastante para nosso protagonista Kobe Bryant, que acredita que uma grande vitória é melhor, pois eles não morrerão se falharem aqui. Ele insiste para que todos saiam com tudo para marcar o máximo de pontos possível. Graças a seu discurso motivacional, a determinação de alguns dos candidatos aumentou bastante. Dalin aparece e se torna um obstáculo mais uma vez, tentando convencer a multidão a não ouvir o maníaco suicida. Mas Xiao Yui rapidamente o coloca em seu lugar pela 1000ª vez, dizendo para ele se sentar por ser mediano. Ele só tem 30 pontos, enquanto ela marcou impressionantes 46, o suficiente para fazê-lo calar a boca. O silêncio é ensurdecedor, pois Shaolin só agora percebe que ela tem 5 vezes mais pontos que ele. Assumindo o papel de líder, ela comanda o grupo dizendo que apenas uma frente unidos levará ao sucesso da missão. Para Dalin, ela ordena que ele enfrente os goblins agressivos na frente e que os lutadores de longo alcance deem apoio e cobertura pela retaguarda, permitindo o abate máximo de goblins. Finalmente, quanto ao nosso garoto, Shaolin entende que seu papel é finalizar qualquer goblin insignificante que tente escapar do grupo, já que ele tem os piores status de todos. Com essa estratégia, eles saem da caverna com tudo. Dalin começa a fatiar os goblins.
Os arqueiros os mantêm afastados enquanto diminuem seus números. Claro, alguns goblins também tentam atacá-los, mas Shaolin aparece e os mata pelos flancos. Embora ele tenha salvado a vida dela, isso lhe custa um pouco de estamina, então ele só está mirando em abates oportunistas de um só golpe. Graças a seu olhar atento, ele acaba matando 4 goblins usando a mesma estratégia, surpreendendo o resto dos candidatos por fazer tanto com apenas 9 pontos em seu nome. Eles pensam que é sorte, mas Xiao Yui consegue ver a intenção em tudo que nosso garoto está fazendo. É uma manobra excelente para os status dele. Com isso, o cara sobe para o nível 2 e aumenta seus status de maestria com a espada. É tudo graças à sua experiência em um jogo de RV que ele costumava jogar muito, senão ele não teria controle preciso sobre sua arma. O sistema aparece rapidamente e o parabeniza por ser a primeira pessoa a alcançar o nível 2, desbloqueando uma nova habilidade de corte pesado. O que é ainda melhor é que Shaolin só precisa matar o 5º e último Goblin para completar uma das missões opcionais. Ele encontra um quase morto e o finaliza, completando a missão finalmente. No momento em que ele completa a missão, os outros Goblins de repente começam a desaparecer do nada, como se a missão estivesse completa. O sistema anuncia a confirmação da condição oculta, ativando o chefe no processo. E eis que o Rei Goblin se ergue com uma estatura titânica, pronto para massacrar todos eles. O Rei Goblin finalmente aparece, e ele parece um verdadeiro pesadelo alimentado por puro horror. No segundo em que avista os estudantes, ele solta um rugido tão ensurdecedor que todos precisam tapar os ouvidos para que não estourem. Fica claro para todos agora que esta fera imponente é o chefe final da masmorra. Shaolin percebe que todos os goblins menores desapareceram, deixando-os sozinhos com esse tanque, enquanto os outros alunos olham para aquela barra de vida enorme e perdem a compostura. Um cara realmente larga sua espada e tenta fugir. E mesmo que Shaolin saiba que o monstro tem uma audição apurada e um olfato aguçado, não há como conter o pânico. O erro do fujão sai pela culatra instantaneamente quando o Goblin o ouve e foca nele, mas o Wong se acha o tal e tenta aproveitar a distração. Ele salta para um ataque surpresa, mas o Rei Goblin não tem nenhum atraso. Ele contra-ataca o Wong num piscar de olhos e o manda voando para o chão. O Wong é eliminado no momento em que atinge o chão, e ver um jogador de ponta ser derrotado daquele jeito faz o resto do grupo disparar em direção à saída. Basicamente, agora é cada um por si, e o Goblin começa a limpar a área, esmagando um estudante sob seu pé enorme e mandando outros pelos ares com sua clava. Ele está prestes a finalizar uma jogadora quando um ataque mágico o atinge de lado. O golpe não é devastador, mas arranha a barra de vida o suficiente para chamar a atenção do chefe, e descobre-se que Gu Xiaoyu é a autora do feitiço. Ela está irritada por ter errado o alvo mais cedo e sabe que eles precisam atingir os pontos vitais se quiserem realmente vencer. Seu plano original era muito sólido no papel. A vanguarda distrai enquanto as unidades de longo alcance causam dano aos poucos. Mas agora que todos quebraram a formação e começaram a correr, ela percebe que sua estratégia era idealista demais. Ela fica ali, vulnerável, enquanto o monstro ergue sua clava para achatá-la. Mas, um pouco antes de ela virar uma panqueca, Shaolin se move como um borrão. Ele corta o cabelo do Goblin, o que é um ato de total desrespeito, mas funciona perfeitamente para puxar a atenção para si. Shaolin é rápido demais para o chefe conseguir pegá-lo. E enquanto se desvia dos golpes, ele percebe que a inteligência artificial do Goblin é, na verdade, previsível. Ele apenas mira em quem estiver mais próximo. Ele usa esse conhecimento para reunir o esquadrão, chamando a garota assustada que estava escondida e dizendo para ela começar a disparar ataques à distância sem parar. Mesmo apavorada, ela concorda em ajudar, e Shaolin ordena que Gu Xiaoyu use todo o seu poder de ataque com o cajado. As duas garotas começam a bombardear o Goblin. Por um segundo, as coisas parecem melhorar à medida que a barra de vida começa a cair. Shaolin está animado, incentivando-as a manter a pressão, mas o Goblin tem uma carta na manga. Ele solta um rugido enorme e bate no chão com força suficiente para rachar a terra, criando uma onda de choque que elimina a arqueira instantaneamente e deixa os sobreviventes em estado de choque total. Agora, restam apenas Shaolin e a maga de pé, e ela está definitivamente sentindo a pressão, discretamente preocupada que eles estão prestes a serem fritos. Mas nosso garoto mantém a calma e verifica o tanque de mana dela. Ela revela que só tem mana para mais 2 ataques, o que Shaolin decide ser o suficiente, contanto que ela se concentre e acerte os tiros na cabeça. Ele está confiante de que podem acabar com isso agora mesmo, então ele ativa sua habilidade de estudioso para copiar a própria onda de choque do Goblin, que causa um atordoamento de 3 segundos no impacto. Enquanto o monstro fica atordoado, Shaolin avança, pensando em como ele era supostamente inútil em sua vida anterior, mas agora é a sua vez de brilhar no campo de batalha enquanto ele se prepara para o golpe.
Bem quando ele está prestes a acertar, ele percebe que o Goblin está preparando sua própria onda de choque batendo as mãos no chão, mas ele se dá conta de que sua versão copiada é ativada de forma diferente, através do impacto da espada. Shaolin não hesita e bloqueia o golpe do Goblin de frente, ativando sua onda de choque exatamente no mesmo momento. O embate é tão intenso que empurra o Goblin massivo para trás em completo choque, deixando nosso garoto impressionado por sua teoria sobre a habilidade estar 100% correta. Ele sabe que está em um tempo de recarga de 30 segundos agora, então precisa trair o chefe por um tempo para se manter vivo. Bem na hora, o monstro ataca novamente com um golpe tão pesado que cria uma verdadeira explosão de energia. Mas quando a fumaça se dissipa, é o Goblin que está gritando com uma mão queimada. Gu Xiaoyu apareceu com sua penúltima gota de mana, embora ela esteja honestamente confusa sobre como um cara fraco como ele está aqui enfrentando um chefe de masmorra. Com a barra de vida do Goblin parecendo bem trágica, o monstro fica desesperado e arremessa uma rocha enorme em Shaolin. Ele percebe que não há como desviar completamente desta vez, então decide fazer algo absolutamente insano e bloqueia a rocha com a mão nua. O impacto cria uma onda de energia massiva, e Gu Xiaoyu grita preocupada, pensando que ele está acabado. Quando a poeira finalmente baixa, Shaolin simplesmente perdeu um braço, mas ele apenas ignora e diz que está bem. Seu tempo de recarga está diminuindo, com apenas 10 segundos restantes, mas o Goblin não lhe dá espaço para respirar e lança outro ataque pesado. Shaolin sabe que precisa chegar a uma distância muito curta para que seu movimento final funcione. Então, com 3 segundos restantes no relógio, ele avança para bem em frente ao monstro. No momento em que seu tempo de recarga chega a zero, ele crava sua espada no chão, liberando uma onda de choque massiva que faz o Goblin cambalear. Ele sinaliza para a garota terminar, e ela não erra, acertando um tiro na cabeça perfeito que elimina o chefe na hora. O sistema confirma que o Rei Goblin está morto, e a segunda missão está concluída. Com a adrenalina finalmente passando, o garoto solta a espada e desmaia, começando a ficar inconsciente ao perceber que se esforçou muito além do limite para concluir estas missões de zona segura. De volta à sala de conferências da academia, o chefe de admissões está apresentando o resumo completo dos recrutas deste ano. Ele detalha as estatísticas desde os ranks F até os ranks S de Elite, revelando que um total de 15 pessoas alcançaram essa classificação S de Elite. Ouvir esses números deixa os outros instrutores nervosos e se perguntando se esta turma é simplesmente diferente, especialmente quando o chefe menciona que 13 desses alunos são talentos de alta qualidade, os melhores que a academia já viu em uma década. Kinko está começando a ficar muito ansioso, pensando que sua turma fracassou completamente sem um único rank S, mas então o chefe solta a grande notícia de que a turma de Ti na verdade estabeleceu 2 recordes da escola. Acontece que 2 alunos sem talento de seu grupo conseguiram ranks S, quebrando também o recorde do maior atributo de inteligência e do menor total de atributos para um calouro. Ele está obviamente falando de Shaolin e Gu Xiaoyu, e suas estatísticas bizarras até chamaram a atenção do diretor. Com os alunos, todos se teleportam de volta em plena forma. E no segundo em que Shaolin aparece, ele verifica seu status. Ele fica realmente chocado ao ver a primeira tarefa marcada como concluída, já que ele desmaiou antes da linha de chegada. Ele avista Gu Xiaoyu por perto e imagina que ela provavelmente carregou o final da luta. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, a garota arqueira corre para agradecer a ambos por sua classificação A. Ela se lembra de ter sido eliminada pelo chefe e fica genuinamente surpresa quando Shaolin revela que eles realmente terminaram o trabalho depois que ela se foi. Enquanto isso, o cara musculoso de antes ainda está sendo um hater, furioso, e chamando a vitória deles de pura sorte. Mas Gu Xiaoyu apenas ignora o barulho e pede ao garoto para conversar em particular sobre a batalha. Levando-o para o lado, Shaolin tenta agradecê-la por tê-lo carregado, mas ela não aceita. Ela admite que sem ele para anular completamente a habilidade do Rei Goblin, ela nunca teria tido a brecha para aquele tiro final na cabeça. Enquanto conversam, nosso garoto percebe que ela é muito mais calculista do que parece. Ela vai direto ao ponto, perguntando como um cara com atributos tão baixos conseguiu interromper a habilidade de um chefe daquele jeito. Ela sabe que ele está escondendo um segredo, mas promete que não é um dedo duro e só quer ficar por dentro. Para selar o acordo, ela pede para adicioná-lo à sua lista de amigos através do sistema, e ele concorda de bom grado. Ela até o ensina como abrir o menu do sistema silenciosamente, e ele a adiciona oficialmente usando o ID de estudante dela. O clima tranquilo é interrompido quando Kinko anuncia que todos com rank F precisam ir para o salão de assembleia, enquanto todos os outros devem ir para o pátio central. Ele chama Gu Xiaoyu especificamente. Enquanto ela vai, Shaolin abre seu mapa para se dirigir ao pátio. Enquanto mexe no sistema, ele se pergunta por que o instrutor precisava dela especificamente, mas acaba deixando para lá e continua andando.
Chegando ao pátio, ele fica bem surpreso com a multidão enorme, e não pode deixar de se perguntar se esses desaparecimentos repentinos causaram um grande alvoroço no mundo real enquanto eles estavam presos na masmorra. Nesse momento, Gu Xiaoyu volta correndo para o garoto, avisando rapidamente que não dedurou nem revelou nenhum de seus segredos para os superiores. Enquanto eles estão discretamente recuperando o fôlego, um figurão presidente do conselho estudantil aparece com 2 guarda-costas e sobe ao palco, se apresentando e pedindo desculpas pelo diretor estar elegantemente atrasado. Mas o clima formal não dura muito, porque um rugido massivo de repente ecoa pelo pátio. Para o choque absoluto de todos, um dragão gigante aparece no céu, e Shaolin sente aquele medo biológico primitivo atingi-lo com tanta força que seu corpo literalmente congela. Até Gu Xiaoyu está tremendo ao lado dele enquanto o Cavaleiro do Dragão, que se revela ser o diretor da Academia Dawn, finalmente pousa. O presidente do conselho tenta dizer que a entrada foi um pouco exagerada, mas o diretor o repreende, basicamente dizendo que teve que levar o dragão ao seu limite porque estava atrasado para o discurso. Ele até ameaça o dragão, dizendo que se ele tentar assustar seus alunos novamente, ele vai esfolá-lo e transformá-lo em um sofá. Da multidão, Shaolin observa o diretor com um pouco de ansiedade, preocupado que alguém tão poderoso possa ter olhos para identificar seu talento oculto de estudioso. O diretor começa seu discurso elogiando o potencial dos alunos, mas então seus olhos se fixam em Shaolin. Ele usa amplificação mágica para finalmente abordar o elefante na sala sobre por que todos eles foram sequestrados e convocados no meio da noite. Ele joga a culpa no departamento de admissões pelo horário impróprio e promete criar uma regra para que isso não aconteça novamente. Então o clima fica muito sério enquanto ele explica a nova realidade deles. Ele os apresenta como colonizadores e revela que o planeta em que estão atualmente se chama Norma, o Novo Mundo. O objetivo principal da academia é treiná-los para se tornarem uma força de elite para conquistar e governar este território alienígena. O diretor fala em voz alta, dizendo aos alunos que suas vidas antigas efetivamente terminaram no momento em que abriram aquelas cartas de admissão. De agora em diante, eles não são apenas alunos. Eles são os futuros generais, magos e líderes que conquistarão mundos inteiros. Ele começa a emitir uma quantidade insana de energia enquanto fala sobre os tesouros que os esperam no novo mundo, o que definitivamente funciona e eleva a moral de toda a multidão. Ele estabelece a lei, afirmando que apenas os 3 melhores alunos de cada turma terão o privilégio de entrar no novo mundo mais cedo. O líder do conselho estudantil parece um pouco preocupado com esse cronograma, mas após um olhar de advertência do diretor, ele recua e fica quieto. O velho então dispensa a multidão, deixando Shaolin pensativo sobre a reação estranha do presidente do conselho ao envio antecipado. A principal prioridade de Shaolin ainda é apenas ficar mais forte para não ser eliminado, mas seu monólogo interior é interrompido quando Qin Con chama. Acontece que Gu Xiaoyu recusou o cargo de representante de turma, um trabalho que geralmente vai para o aluno de melhor desempenho, então a responsabilidade recaiu sobre ele. O instrutor garante a ele que ser representante vem com créditos extras e privilégios especiais, o que pode ser uma verdadeira tábua de salvação para um peso morto com suas estatísticas. Ele não dá realmente uma escolha ao nosso garoto, nomeando na hora, e Shaolin recebe a notificação oficial do sistema confirmando seu novo papel. O instrutor vai embora, deixando o resto da orientação para a inteligência artificial, enquanto Shaolin fica ali parado se perguntando exatamente que tipo de vantagens ele realmente vai conseguir com esse novo trabalho. Após os anúncios, os alunos se dirigem ao prédio do dormitório para se instalarem. Na recepção, a senhora responsável estabelece as regras, deixando claro que há penalidades severas para quem for pego saindo escondido à noite. No entanto, seu humor muda completamente no momento em que ela percebe que Shaolin é o representante de turma. De repente, ela fica super amigável e se oferece para acompanhá-lo pessoalmente para pegar seus suprimentos e dar uma olhada em seu quarto. Ela entrega o uniforme de calouro e o leva para um luxuoso quarto individual. É uma grande melhoria em relação aos dormitórios padrão e uma das doces vantagens de seu status de representante interino. Ela também ressalta que sua identificação é basicamente sua vida agora, usada para tudo no campus. Antes de sair, ela se apresenta como Zan e até sugere que se adicionem como amigos. Shaolin agradece e percebe que os privilégios que seu instrutor mencionou são definitivamente reais, considerando como as pessoas o tratam de forma diferente no segundo em que vê seu título. Quando está sozinho, ele abre sua grade de matérias para organizar sua vida, mas a enorme lista de aulas é um pouco esmagadora. Ele tem que escolher um curso de combate e 3 cursos de atributos secundários, mas graças ao seu talento único, ele não está se preocupando muito com isso. Ele sabe que não pode desperdiçar sua maior vantagem, então escolhe esgrima básica para sua vaga de combate por ser muito versátil. Ele imagina que isso aumentará suas chances de sobrevivência e lhe dará uma base sólida, então ele oficialmente faz a escolha.
No dia seguinte, ele aparece para o treinamento e começa a malhar um boneco de treino, mas a exaustão o atinge como um caminhão quase imediatamente. Ele pode realmente sentir o quão fraca é sua lombar, o que é um grande problema, já que é de lá que vem toda a força para uma espada longa. Assim que ele começa a vacilar, seu talento inato entra em ação, e ele começa a balançar a espada novamente com um novo fôlego. Ele percebe que, contanto que consiga entender o básico, pode subir de nível em um ritmo alucinante. Como esperado, ele atinge o nível 3 em apenas uma hora, o que é literalmente 2 vezes mais rápido que qualquer outra pessoa na sala. Enquanto ele está concentrado, outro aluno desmaia no chão, chorando que seus braços estão mortos. A instrutora, uma substituta do terceiro ano chamada Shungna, não tolera isso e começa a pressionar o cara por ter escolhido a aula dela com uma resistência tão péssima. Ela avisa todo o grupo que ninguém sairá até atingir o nível 3, o que soa como uma sentença de morte para os outros. O estudante afeminado que caiu mais cedo já está se arrependendo de suas escolhas de vida, e o resto da turma está em pânico porque eles sabem que geralmente leva 4 horas de esforço contínuo apenas para atingir o nível 2. Para o choque absoluto de todos, Shaolin realmente dá um passo à frente e diz à instrutora que já atingiu o nível 3 e quer sair mais cedo para sua próxima aula de meditação. A sala inteira fica em silêncio enquanto processam o que ele acabou de dizer. Shungna também o olha com grande desconfiança, apontando que um calouro atingir o nível 3 em basicamente 2 horas é algo completamente inédito e quase inacreditável. Ela o cumprimenta como notório cara sortudo com as estatísticas base mais estúpidas, que só conseguiu um rank S se aproveitando dos outros. Em outras palavras, a garota está o chamando de fraude e não consegue nem imaginar que esse cara já está no nível 3. Nosso garoto rebate, garantindo a ela que os dados podem provar sua classificação, até mesmo incentivando-a a ir em frente e verificar. A instrutora o provoca. Shungna ativa uma de suas permissões de alto nível como professor e cria uma arena de simulação de treinamento de sistemas para todos testemunharem. Nosso garoto não esperava essa mudança repentina enquanto o próprio terreno ao redor deles começava a mudar. Shungna não é do tipo que fica obcecada com dados. Em vez disso, ela é uma maníaca por batalhas que quer testá-lo em combate real. A zona de simulação é foda pra caralho, com cabeças de osso preenchendo o espaço ao redor da arena. Shaolin percebe que este é o lugar onde a academia removeu as leis do mundo, permitindo-lhes criar um espaço de treinamento divino. Passando por ele, Shungna garante ao querido aluno que ele não morrerá neste espaço simulado, mas ela também o lembra que tudo o que ele sentir será real. Além disso, essa garota pagou um preço bem alto só para abrir a arena cara, então ela está interessada em fazer valer cada centavo. Dizendo isso, Shung invoca vários guerreiros esqueleto do chão, todos os quais avançam em direção ao nosso garoto para derrubá-lo. Ela pensa que se ele for realmente um poderoso espadachim de nível 3, então isso não deve ser nada para ele. A mamãe Shung nascente assiste ao show, expressando que os soldados são tão fracos que são comparáveis aos goblins que ele enfrentou no exame de entrada. O primeiro golpe é evitado por Shaolin, que é instruído a limpar a masmorra e ganhar a recompensa de sair da aula mais cedo, provando seu valor. Além disso, ela afirma com confiança que ele ganhará mais privilégios para sair no futuro. Preparando-se para o combate, Shaolin se posiciona, pronto para enfrentar a masmorra dos mortos-vivos. O objetivo é sobreviver por 40 minutos inteiros ou apenas matar 20 soldados no processo. Agora nosso garoto já está suando, acreditando que esta mulher é uma maldita maníaca por ir tão longe apenas por um jogo de ego idiota para testar suas habilidades. Apesar disso, ele prepara sua adaga de ferro para confrontar seus inimigos. Shaolin também entende as duas condições para concluir enquanto os soldados esqueleto avançam para fatiar e picar este homem em um espetinho. Primeiro, nosso garoto se esquiva do golpe, perguntando-se se deve enrolar por 40 minutos ou simplesmente matar todos os 20 desses monstros. Dizendo isso, Shaolin acerta um golpe brutal, derrubando o primeiro soldado e criando uma abertura para atacar. Em seguida, ele parte para matar o soldado, desta vez arrancando a cabeça do corpo, marcando a primeira morte. Agora ele entendeu que precisará de pelo menos 2 golpes para matar pelo menos um dos soldados. Mas agora, eles estão se juntando contra ele de todas as direções. E com a inclusão de 20 soldados, Shaolin precisa conectar 40 golpes definitivos para ter sucesso. Não é fácil, mas a parte chocante para sua professora substituta é como esse garoto tem a coragem de mergulhar no perigo em vez de tentar enrolar. No começo, ela pensou que ele estaria se borrando de medo e implorando para ela fechar a masmorra, mas parece que ele a impressionou bastante. Além disso, seus movimentos são louváveis em cada ângulo de ataque também, então ele não está fingindo nada até agora. Shaolin está ocupado lutando por sua vida aqui, enquanto também julga com precisão e desvia de golpes críticos quando precisa.
No geral, Shungna reflete que o garoto é muito melhor do que os outros idiotas que não conseguiam nem balançar uma maldita arma. Infelizmente, o único problema com nosso garoto são seus atributos de merda. Antes que ela pudesse ficar emburrada, Shen chega a uma conclusão. O garoto se matriculou em cursos de esgrima para aumentar exatamente esses atributos. Embora ele devesse ter os piores atributos, este homem está ofegante e já conseguiu 13 abates. É um milagre aos olhos de Shenna porque Shaolin se recusa a recuar com 28 minutos restantes no relógio. Apesar de seu julgamento perfeito, é natural que ele sofra um golpe esmagador de um dos esqueletos por trás, causando dano pesado. É isso que esta mulher sádica quer ver. Ela tem o desejo de quebrar sua alma, de torná-lo obediente e ouvir seu comando. E embora eu tenha certeza que alguns de vocês latiam para essa afirmação, a mentalidade mamba de Shaolin o mantém firme. O humano ativa a habilidade de corte pesado e aniquila alguns soldados com um único golpe, chocando Shenna com o uso dessa habilidade, já que ninguém deveria tê-la tão cedo. Isso aumenta sua contagem para 17, depois 18 e, finalmente, 19 abates confirmados. Depois de passar por todos eles como um raio, nosso garoto garante o último e 20º abate, completando a tarefa. No final, Shaolin está um caco, mal consegue respirar, mas ainda encara sua instrutora, rugindo que completou a tarefa com perfeição. Observando-o assim, ela não consegue deixar de se perguntar o que diabos há de errado com este calouro, o mesmo garoto que obteve avaliações supremas nos exames, e está começando a parecer que não é apenas sorte. A cena corta para o escritório do Conselho Estudantil, onde o presidente do conselho descobre a lista de alunos que receberam avaliações de rank SNA. Sua assistente diz que ele também deveria dar uma olhada no horário das aulas porque, aparentemente, a seleção deste ano tem sido muito estranha. Por exemplo, ela destaca Shaolin, um garoto que conseguiu destruir todos os cursos disponíveis até agora, surpreendendo as expectativas do presidente. Na enfermaria, as coisas estão esquentando com Shungna sendo duramente criticada por tratar um calouro assim. Ela ruge de volta para o presidente estudantil, chamando de anão quando ele está apenas tentando explicar que seus métodos são extremos demais. A professora cede, dizendo que quer ser mais rigorosa pelo fato de serem calouros que precisam de orientação. No final, o confronto deles resulta em um impasse enquanto nosso garoto finalmente mostra sinais de consciência e acorda. Ele se levanta, percebendo que está na enfermaria imediatamente, com o residente estudantil confirmando que a simulação não restaura a estamina. É por isso que as pessoas exigem um certo nível de cuidado. Como o nosso garoto desmaiou, ele foi trazido para cá, mas Shaolin se sente muito melhor agora e se recuperará totalmente em breve. Agora que isso está resolvido, o presidente ordena que Shungna dê o fora, porque ele quer falar com nosso garoto em particular. A mulher é esquentada e está chateada, mas no final obedece ao comando e sai da sala. Logo antes de sair, ela retruca para Shaolin, confirmando que manterá sua promessa e lhe concederá licença antecipada sempre que ele quiser agora. Ao mesmo tempo, ela o avisa que aqueles que praticam artes marciais com tanta intensidade geralmente não têm um bom final. Shungna bate a porta com força para enfatizar seu ponto, enquanto o mano aqui acha ela bem interessante em comparação com a opinião de todos os outros. Deixando isso de lado, o presidente tem algumas coisas a dizer e pergunta se Shaolin leu a parte que dizia que não é aconselhável fazer muitos cursos. Esgrima, movimento e taijutsu são os cursos físicos. Meditação, feitiços e percepção são os cursos mágicos. Com ambos os sistemas oferecendo diferentes caminhos de crescimento, o cultivo duplo pode ter suas vantagens, mas também é desgastante, com cada ramo se diversificando cada vez mais. Quando se entra no segundo ano, o cultivo duplo eventualmente custa quase 7 vezes a energia para um aluno manter. Mesmo com esses fatos, Shaolin sabe de tudo, comparando a estrutura a uma árvore onde quanto mais alto, mais distantes os galhos ficam. Ambos os sistemas de cultivo são assim. E mesmo que sejam extremamente difíceis, não é da sua conta simplesmente levantar as mãos e desistir. Além disso, a habilidade do mano também é a chave para o sucesso. Esse tipo de confiança surpreende o presidente, e antes que a conversa possa continuar, ele recebe uma mensagem do diretor que aprova as escolhas de curso do nosso garoto. O presidente sai, garantindo a ele que um novo horário será fornecido a Shaolin para acomodá-lo adequadamente. A parte estranha é que a mensagem do diretor chegou em um momento tão conveniente que até Shaolin está um pouco confuso. Ele se pergunta se esse cara está sempre observando ou se é por causa de seu talento. Falando no diretor, chegamos ao seu grande escritório, onde o homem parece triste e desapontado. O sistema de controle da Academia Alvorada, uma essência espiritual, pergunta o que aconteceu. O diretor zomba do programa por assumir a aparência de uma garota de anime, mas, fora isso, ele enfatiza como ela é o ponto central da academia, com acesso restrito a poucas pessoas.
Tendo passado 100 anos com este velho rabugento, o programa o acha incrivelmente chato. Ela se pergunta por que ele está sendo tão amargo, especialmente quando a turma é boa e eles até conseguiram confirmar um aluno de rank S duplo. Veja bem, o diretor explica que os atributos de uma pessoa comum são 10 pontos. A média da academia é 20, e Shaolin está com deprimentes 9 pontos. O humano é pior que a média. Ele só conseguiu um talento especial após a admissão, o que significa que literalmente deveria ser impossível para Shaolin receber a carta em primeiro lugar com atributos tão de merda. O programa de computador se faz de desentendido e pensa que talvez eles devam ter cometido algum tipo de erro, mas esse é exatamente o problema principal. O diretor compartilha que, após acessar o banco de dados, ele viu algo de cair o queixo. Na verdade, não há nenhum registro da admissão de Shaolin. O diretor observa que quase 1.400 alunos se matricularam este ano, mas falta uma carta, e algo assim nunca aconteceu na história da academia. Como esta garota virtual é supostamente o programa de controle principal, ele busca a opinião dela. A garota compartilha que das 1.360 cartas, não há erros relatados. Então, em seguida, ele exige ver a carta de Shaolin. Para isso, ela afirma de forma provocadora que não cooperará com ele, pois nem mesmo ele tem autoridade para visualizar essa carta específica. Isso tira o fôlego do velho rabugento e quase o leva a uma parada cardíaca. Ele não consegue acreditar que, mesmo com a permissão da academia, ele não tem permissão para visualizar uma única carta. O programa de controle confirma isso mais uma vez, garantindo-lhe que ela está tão surpresa quanto ele. Aceitando a derrota com elegância, o velho decide deixar as coisas como estão por enquanto. Em vez disso, ele quer que ela crie um backup e criptografia das cartas de admissão. Isso ela pode fazer por ele, então ela inicia o processo de criptografia imediatamente. Das 1.359 cartas que eles têm, todas agora estão totalmente criptografadas, com apenas o diretor ou membros de autoridade superior capazes de visualizá-las. O único arquivo bloqueado é o de Shaolin, que também não pode ser criptografado, confirmando seu status de proteção máxima. A garota deduz que talvez o diretor esteja fazendo seu melhor para evitar que alguém saiba da existência da carta perdida. O diretor confirma isso e compartilha que retornará ao novo mundo em breve. E logo após sua partida, ele não quer que nenhuma outra pessoa, pelas suas costas, interrompa o crescimento do garoto. Para o resto, ele quer que o programa cuide dos assuntos da academia. Essa conversa termina e, no dia seguinte, encontramo-nos na cantina. Aqui, uma rapariga grita em choque ao ver Shaolin sentar-se à sua frente, o mesmo rapaz que tem andado popular ultimamente. Ela diz-lhe que ele tem muito azar porque a Chung-na é uma completa maníaca. Embora o nosso rapaz entenda, ele quer saber se apenas os professores podem aceder à arena de simulação especial. Curiosamente, ele descobre que outros também podem, se tiverem permissões, especialmente se forem o representante de turma. O representante de turma pode aceder a várias coisas como dados, permissões de gestão, aprovação de pedidos e até ao uso do campo holográfico para os alunos. E para uso pessoal, o mesmo representante pode submeter o seu próprio pedido e usar o campo sem sequer precisar de aprovação. O processo de submeter um pedido é-lhe mostrado. Tudo o que ele tem de fazer é ativar o modo de aluno para o campo, e a simulação de treino começará. Shaolin agradece a sua veterana pela grande ajuda, embora ela o provoque por ele não estar animado, já que os caloiros são geralmente rejeitados. De forma hilariante, o gajo é aprovado num instante, deixando-a de boca aberta, já que o processo normalmente leva 3 semanas inteiras. O modo de simulação é reservado apenas para os veteranos, pois custa um mínimo de 500 pontos. Falhar significa que esses pontos também vão pelo cano abaixo. Isto põe as coisas em perspectiva para Shaolin, que tem 800 na sua conta agora, então não há como ele querer falhar. Ao mesmo tempo, ele recorda as palavras do diretor, que afirmou que os 3 melhores alunos obterão qualificações antecipadas para o novo mundo. Cada representante também será reeleito após o exame, então a oportunidade não surgirá novamente. Para piorar as coisas, Wang também conspirou para sua queda. Atualmente, os melhores da turma 7 são Xiaoyu e Wang Dalin. Se ele se tornar representante, o nosso rapaz está tramado para a vida e não conseguirá o campo de simulação. É por isso que, aconteça o que acontecer, Shaolin precisa de se tornar mais forte. Concluindo a sua conversa com a veterana, ele vai-se embora enquanto ela fica com a impressão de que este rapaz trabalha muito, o que indica por que se tornou o representante em primeiro lugar. Na sala do ginásio, as pessoas estão a passar-se por um candidato com estatísticas de merda ter sido eleito representante de turma. Este é Lian Ziyu da turma 6, enquanto Wang Dalin esmaga uma garrafa, rugindo a sua raiva ao seu conselheiro por tomar uma decisão tão estúpida. Ele insulta Qinkun, o professor deles, por ter sido ele próprio um aluno de merda.
Então, naturalmente, ele também está a interessar-se pelos de nível mais baixo. Wang Dalin está visivelmente frustrado e ainda se lembra das negas que levou quando Xiao Yu o rejeitou à frente de todos. O seu lacaio, Liu, sugere que eles podem simplesmente dar uma lição a Xiaolin agora, em vez de esperar 3 meses inteiros. Sabes, este gajo tem uma ligação com um veterano e, graças a isso, já está a tramar o seu esquema para prejudicar Shaolin. Falando do nosso rapaz, ele está atualmente a fazer cardio ao estilo de David Goggins para melhorar a sua condição física. No final da sessão de treino, ele decide voltar para os dormitórios, refletindo sobre como o treino diário vai fortalecer num instante. Mas no momento em que ele agarra no puxador da porta, simplesmente não funciona, o que implica que foi trancada por fora.